estamos então no espaço da defesa do consumidor, o espaço de Ecominho. Vamos para mais um assunto nesta semana. Aproveitamos para cumprimentar todos aqueles que seguem certamente o canal da Viana TV. Vamos contar com a convidada, a doutora Lúcia Miranda, para falarmos hoje sobre financiamento automóvel. Doutora, há muito a dizer também relativamente a esta questão? Sim, é verdade. Hoje vamos falar de algumas opções que o consumidor tem sempre que pretende adquirir um carro ou necessita de um carro para utilização temporária. A primeira opção, e aquela que acaba por ser mais escolhida pelos consumidores, é o crédito automóvel. É, de facto, aquilo que o consumidor pensa de imediato quando precisa de ter carro para as suas deslocações para o trabalho, fins de semana, enfim, quando necessita deste bem. No entanto, o crédito automóvel não é a única opção que o consumidor tem. A primeira questão que o consumidor deve ponderar é se tem interesse em ser proprietário do veículo. Há consumidores que precisam do automóvel para as suas deslocações, mas não têm esse interesse, nem querem depois ter os transtornos e todos os custos associados à propriedade do automóvel. Por isso, esta é a primeira questão a ponderar no momento em que pretende ter um veículo para as suas deslocações. Se de facto essa é uma das suas intenções, quer de facto ter um veículo próprio, o crédito automóvel é sem dúvida uma boa opção neste tipo de situações. O crédito automóvel tem uma vantagem que é relativamente à taxa aplicada. A TAEG tem um valor máximo imposto pelo Banco de Portugal que não pode ser ultrapassado nem por acordo das partes. A título de exemplo, para este trimestre, o valor fixou-se em 12,1%, o que significa que o consumidor que quiser celebrar um contrato de crédito automóvel, a taxa que a financeira lhe irá aplicar nunca poderá ser superior a este valor, embora possa ser naturalmente inferior. É uma taxa que se mantém durante todo o período em que o cliente se encontra a pagar o crédito, não é? É uma taxa global, portanto inclui tudo o que seja o custo associado àquele crédito, é fixada no início do contrato e mantém-se. Aliás, é em função desta taxa que se definem as prestações que o consumidor irá pagar mensalmente. O crédito automóvel, neste tipo de situações, o valor acaba por variar depois em função de se o veículo é novo ou usado, do período de tempo em que o consumidor quer pagar o veículo, são 5 anos, 3 anos, 7 anos. Mas isso também acresce provavelmente na prestação, não é? Exatamente. Para maior o período, acaba por também encarecer mais. E depois também varia naturalmente em função do valor que o consumidor vai pedir ao banco. Se é um carro de 15 mil euros, pagará naturalmente mais do que um carro de 10, 5 mil. Portanto, essas são as variações. E esta é uma das hipóteses que o consumidor tem. No entanto, outra hipótese também que alguns consumidores também já procuram é o leasing. O leasing é também uma forma de financiamento, mas neste caso a propriedade do veículo mantém-se na locadora, na entidade locadora, durante o período em que o consumidor utiliza o veículo. Isso será considerado um aluguel de longa duração? Mais ou menos? Sim, é um financiamento, mas no fundo, em termos práticos, acaba por ser isso. O consumidor utiliza o veículo durante determinado período e no fim do contrato decide se quer comprar ou não, e se quer apenas esta utilização do veículo. Tem esta vantagem para consumidores que não querem ser proprietários ou preferem adiar essa decisão para o futuro. E, por exemplo, tem um contrato de leasing com um período de 1, 2 anos, no fim desse contrato, pondera se quer adquirir o veículo ou não. Se quiser, ao valor residual, que é indicado no próprio contrato de leasing, no momento em que o consumidor contrata o serviço e, portanto, depois já sabe qual é o valor que terá de pagar, se quiser ter este... Mas esse valor que fica, neste caso, terá de ser pago na totalidade ou pode ser também... Não, no final do contrato... Terá que ser um valor pago na totalidade? É um valor residual porque, de facto, é uma porcentagem, normalmente 2% do valor do veículo, em função de outro tipo de critérios, mas é um valor muito mais reduzido porque, na verdade, durante algum tempo o consumidor pagou as suas rendas mensais associadas a este contrato. No entanto, não tem a obrigação de comprar o veículo fim do contrato. Se quiser, neste caso, claro. Exatamente. Tem a vantagem de ter normalmente taxas mais reduzidas em relação ao crédito automóvel, não tem a obrigação de celebrar um seguro de danos próprios no veículo, o que pode já encarecer a prestação, mas mesmo assim pode ter ainda algumas vantagens em relação ao crédito automóvel.
Há uma outra modalidade, que é o aluguer de longa duração, a ALD, que é muito semelhante ao leasing, em termos de condições, taxas aplicadas, enfim, tudo acaba por ser muito semelhante. No entanto, neste tipo de contrato, o consumidor compromete-se a adquirir o veículo no final da utilização temporária. É uma diferença. Desde logo, quando assina o contrato de aluguer de longa duração, o consumidor assina também um contrato de promessa de compra e venda, mediante o qual se compromete a adquirir o veículo no final do contrato. Poderá ser, o valor é também um valor residual no final, mas há este compromisso inicial. Portanto, terá sempre que ficar com o veículo no fim desse contrato, ou poderá negociar um outro veículo na mesma empresa. Este tipo de situações terá de ficar, porque se compromete, e há normalmente uma cláusula associada que, se o consumidor não cumprir, terá de pagar um determinado valor à locadora. Portanto, convém ponderar esta decisão, se de facto é um interesse do consumidor, caso contrário, deverá optar por outra forma de financiamento. E depois há também uma última situação, que não é na verdade um financiamento, é mais uma prestação de serviço, um aluguer operacional de viatura, que é o renting. O renting é muito aplicado nas empresas, mas também poderá ser benéfico para os consumidores, dependendo daquilo que pretendem. No renting o que acontece é que, à semelhança do leasing e do aluguer de longa duração, o consumidor contrata a utilização do veículo por determinado período. No entanto, aqui a diferença é que o valor aplicado será em função da quilometragem que o consumidor indicar. Por exemplo, o consumidor refere que por mês prevê fazer 100 km com aquele veículo. O valor a pagar será em função desta utilização. Dos quilómetros. Exatamente. O que significa que, se fizer mais quilómetros, terá de pagar um valor adicional e, portanto, é uma situação que tem de ser bem ponderada e deve ser feita uma previsão realista da utilização que será feita, que será dada a este automóvel. Além disso, são incluídos também outros serviços. Por exemplo, as inspeções periódicas, combustível, cartão de combustível, seguro-danos próprios. Há uma série de serviços que também pode contratar e que estão todos incluídos nesta prestação mensal. Acaba por ser uma boa opção para aquele consumidor que pretende o veículo apenas para a sua utilização e não quer ter transtornos nem encargos com revisões, reparações e tudo isto. Será tudo entregue à empresa, não é? Neste caso, que cede o veículo. Neste tipo de contrato, há também a possibilidade de adquirir o veículo no final deste aluguer. No entanto, aqui é o valor comercial do veículo à data e não o valor residual, e, portanto, será um valor já superior. E também não há a obrigação do consumidor comprar o veículo. Portanto, pode simplesmente contratar a utilização. Se interessar por este tipo de modalidade, pelo renting, poderá, depois de acabar um primeiro contrato, celebrar um outro com até outro veículo, e, portanto, não é esta obrigação de adquirir. Mas é também uma das hipóteses. Portanto, estas são as 4 hipóteses que o consumidor tem. Aquilo que nós aconselhamos é, em qualquer uma delas, fazer contas ao seu rendimento. Nós aconselhamos que a taxa de esforço do consumidor não ultrapasse 35%. Isto significa que o valor direcionado para créditos e para prestações fixas, neste tipo de situações, seja crédito à habitação, crédito automóvel ou outro tipo de despesas fixas relacionadas com crédito ou com financiamento, que não tem um peso superior a 35% dos seus rendimentos. Se for um valor, se a percentagem for superior a este valor, aquilo que nós aconselhamos é o consumidor a pedir outro tipo de simulações ou talvez optar por juntar algum dinheiro primeiro e depois verificar uma destas opções, até um crédito automóvel, em que tenha de pedir menos valor à entidade financeira para não sobrecarregar o financiamento. Até porque o consumidor não pode pensar que, por exemplo, quer comprar um carro com crédito automóvel no valor de 10 mil euros. 10 mil euros não será o valor que o consumidor vai pagar muito mais, porque terá de fazer depois contas a juros, e é tudo isto que está relacionado com o financiamento. E, por outro lado, o automóvel tem outro tipo de despesas, com combustível, revisões, reparações e tudo, imposto também, e, portanto, tudo isto tem que ser ponderado no momento em que o consumidor pretende, de facto, utilizar um automóvel e partir para uma destas formas de financiamento. Muito bem, ficamos então esclarecidos quanto a esta questão. O programa desta semana, o programa de hoje da DECOMIN, o Espaço de Defesa do Consumidor, com a nossa convidada, a doutora Lúcia Miranda. Já sabe que ainda vamos regressar esta semana com mais um programa, com mais um caso, mas em todo o caso também aproveito para o convidar. Qualquer sugestão poderá ser enviada através do nosso e-mail, tivctv@gmail.com, ou mesmo deixar o seu comentário aqui no Facebook. Desejo-lhe a continuação de uma excelente semana. Até ao próximo programa.
Conversas com Nebasto, na TV Viana, todas as quintas-feiras. As conversas que não vai querer perder. Esta semana, convidado Padre Renato, diretor do jornal Notícias de Viana. Conversas com Nebasto, na TV Viana TVC. Vida Desportiva, às sextas-feiras, depois das 21, na TV Viana TVC. Vida Desportiva, um programa que dá vida às modalidades, conduzido por Hugo Puga, na TV Viana TVC.